Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro de 2026. No clima da folia, curtindo, descansando, mas ficando bem informado e batendo papo sobre a nossa paixão. Vasco e Fluminense na semifinal do Campeonato Estadual. 2 jogos, hein? Atenção, hein? 2 jogos. Diniz tem um aproveitamento inferior a 50% como mandante em São Januário. É isso mesmo, o território não fica tão hostil no comando Diniz jogando dentro de casa. Mudanças no time para pegar o Fluminense? Quais você faria? E vamos falar sobre Felipe Coutinho, vamos falar sobre semifinal de Campeonato Carioca já definido. O Vasco vai enfrentar o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre o Grêmio ter oferecido, jogadores ao Vasco, incluindo o Cuéllar, jogador que já foi aí desejo do Vasco um tempo atrás, mas o Vasco não botou esse negócio pra frente, não. Tudo isso e muito mais agora, então vamos juntos bater papo sobre a nossa paixão. Já começo trazendo esses números que foram levantados pelo GE, pelo Gato Mestre, de 25 jogos como comandante do Vasco, mandante em São Januário, onde sempre fomos um território hostil, mas do ano passado para cá a gente está só caindo de rendimento. 25 jogos, são 9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 49%. Ridículo, né? Como mandante. Só para você ter uma ideia, o Zubeldia chegou em setembro no Fluminense. Setembro. O Diniz chegou em maio, do ano passado também. Como mandante no Maracanã, com a vitória de ontem em cima do Bangu, o Fluminense superou um recorde que já durava 84 anos. 16 vitórias seguidas. Precisa dizer mais? O time do Fluminense é tão superior assim ao Vasco? No confronto direto a gente avançou na Copa do Brasil. Ou o time do Fluminense é melhor treinado e apresenta melhores resultados? O Fluminense está na Libertadores, direto na fase de grupos, e nós penamos até a penúltima rodada para ficar na primeira divisão. Você já parou para pensar, torcedor, que o nosso time não está assustando os adversários em casa? Times que não têm tradição vão em São Januário e ganham. Ué, Bragantino foi assim, Juventude foi assim, Mirassol foi assim, por exemplo. Ou trazem empates com tranquilidade, como o rebaixado Ceará. Ah, mas teve uma falha individual. Resultado final, empate. Até quando a gente vai fazer São Januário de um salão de festas dos adversários? É para pensar. Porque no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Vasco figurou na segunda página e lá embaixo como mandante. Isso faz muita diferença. Ah, mas como visitante foi muito bem. Beleza, aí está um diferencial. Quando você quer algo num campeonato tão difícil como o brasileiro, não adianta só pontuar em casa, ser um mandante de respeito. O Mirassol, por exemplo, não perdeu como mandante nos 19 jogos que disputou em casa. Só para você ter uma ideia da diferença. Rafael Guanais é muito melhor que o Diniz? O time do Mirassol é muito melhor do que o Vasco? Ou ele é melhor treinado? Para o jogo semifinal do Campeonato Estadual contra o Fluminense, que vai ser o nosso adversário, a FES deve liberar até amanhã os horários, A tendência realmente é o Vasco jogar com o Fluminense sábado, porque como passou o Flamengo do outro lado, o Flamengo joga quinta na Recopa, então ele não pode jogar sábado. O jogo do Flamengo com o Madureira será domingo. Então Vasco e Fluminense no sábado, Flamengo e Madureira no domingo. Aí a volta tem uma mudança. O Vasco não pode jogar sábado, aliás, nem Vasco nem Flamengo, porque os dois jogam na quinta. O Flamengo decidindo a Recopa em casa com o Lanús e o Vasco jogando com o Santos, dia 26. Então aí a tendência é domingo Vasco Fluminense e segunda Flamengo e Madureira. Vamos aguardar a FES divulgar, mas essa é a tendência. Você mudaria o time do Vasco? Eu recebi no grupo de WhatsApp dos membros do canal do Trem Bala, galera mandando lá escalações e tal. Eu só discordo de um jogador que está lá, que o Davi mandou, que é o Inestrosa, porque o Marino Inestrosa ainda não mostrou ao que veio. Vai mostrar,
Acredito que esse cara tenha potencial realmente para desenvolver um bom futebol. Mas a escalação sugerida por ele é bem interessante. Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan e Piton, enquanto o Cuiabano não entra em forma. Na hora que entrar é Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Rojas, Andrés, Inestrosa do outro lado, e o Spinelli. Aí eu tiraria o Inestrosa, né, o Marino, e nesse momento manteria o Nuno, porque o Inestrosa ainda não está, na minha visão, na melhor da sua forma, né? Mas se o Cuiabano durante a semana apresentar uma melhora física, mete o Cuiabano. Ah, mas o Fluminense desce muito pela direita, com o Samuel Xavier, Canóbio cai por ali. O Cuiabano é mais marcador que o Piton, por exemplo. O Rojas é o cara para pensar o jogo, como é o Lúcio Acosta do outro lado. É um jogo que vai ser meio espelhado, porque os times jogam parecidos, né, taticamente. O Fluminense tem os seus 3 homens de meio campo, Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Ontem jogou o Ganso, né, o Lúcio ficou no banco, entrou no segundo tempo. Na frente, Canóbio, John Kennedy e Serna. Essa é a formação do ataque do Fluminense. A nossa é Nuno, Brenner e pela direita, rapaz, agora me esqueci, Andrés Gomes, perdão, né? Na verdade estão invertidos, mas Andrés, Brenner e Nuno. Mas eu iria de Nuno, Spinelli e Andrés. Times espelhados. O Andrés tem sido um destaque do Vasco da Gama, impressionante, impressionante a vontade e a disposição desse cara. Bom, para a gente fechar, você mudaria o time do Vasco para essa partida? Quais modificações? Situação do Coutinho. Eu acho que a gente tem que pensar com um pouquinho de racionalidade. Eu escrevi isso no nosso site, no fanaticovascaíno.com.br. O Coutinho é o mesmo exemplo do Diniz. Ele não está fazendo favor ao Vasco. O Coutinho não volta ao Vasco para fazer um favor. Aliás, o Vasco, se a gente for falar em favor, fez mais favor ao Coutinho ao abrir as portas para ele recomeçar no futebol, para ele reaparecer, para ele reencontrar a felicidade, do que o contrário. Mas é um casamento. E nesse casamento, o divórcio com a torcida está declarado. O torcedor está revoltado, está chateado com a postura do Coutinho, com a bolinha que ele está jogando. E depende só do Coutinho. Mas nesse momento, o Rojas pede passagem. O correto, pela meritocracia, seria o Rojas ser o titular já no duelo com o Fluminense na semifinal. Lembrando que são 2 jogos, não tem vantagem do empate, empatou na pontuação e saldo de gols pênalti para saber quem é o finalista. Final em jogo único no Campeonato Carioca. Não sei quais modificações você faria. Eu colocaria essa escalação que foi sugerida pelo Davi no Trem-Bala da seguinte forma: Léo Jardim, PH, Saldívia na vaga do Cuesta, que não atravessa bom momento, Robert Renan e Cuiabano se estiver em forma, senão vamos de Piton e rezando, Barros, Thiago Mendes e Rojas, Andrés, Spinelli e Nuno. Detalhe, não adianta mudar peças apenas, o esquema precisa ser modificado. Nada de avançar os zagueiros o tempo todo. Se avança um, o outro fica. Não podem os zagueiros avançar para os meias para os volantes ficarem atrás deles. E aí o buraco já fica para o Canóbio, para Serna, para os caras se mandarem nas costas, e o Zubeldia sabe disso. Vamos juntos, a semana longa de preparação, mais uma para o Diniz, que tem tempo para trabalhar, e não é de hoje, que ele tem tempo para mostrar serviço no Vasco da Gama, uma jogadinha ensaiada, né, mudar, ter um plano B, enfim, isso não é de hoje que o Diniz tem tempo no Vasco da Gama. Forte abraço e até amanhã. Hoje é só um vídeo para descansar e amanhã a gente volta à programação normal com café e na conta KTO. Bom, meus amigos, o canal tá meio devagar nessa semana, como vocês sabem, nas últimas 2 semanas eu estava viajando, já voltei, mas agora aqui no Brasil, carnaval, né? No Rio de Janeiro, principalmente, carnaval. Então eu sei que até a galera que mora em outros lugares talvez não tenha tanta essa percepção de como o Rio de Janeiro para no carnaval. Então as coisas simplesmente não acontecem aqui. No mercado não abre, as coisas não funcionam, então assim, a cidade está parada. Então naturalmente o ritmo aqui do trabalho, das notícias, dá uma diminuída, né? Mas a gente vai voltando aí aos poucos com a programação aqui do canal para sempre te deixar bem informado sobre o nosso Vascão. Como que tá sendo o seu carnaval? Tá curtindo em casa? Tá curtindo na rua? Você gosta mais de ficar em casa? Gosta de sair? Deixa aí nos comentários também
o que você tem feito, né, nesse feriadão aí de carnaval, mas a partir de quarta, quinta-feira, tudo já volta à normalidade. Aí o ano começa de verdade aqui no Rio de Janeiro, né? Antes do carnaval, meu amigo, a coisa aqui no Rio de Janeiro não funciona. Bom, semifinal definida do Campeonato Carioca, tá? O Fluminense derrotou o Bangu hoje no Maracanã, venceu, né, a equipe da Zona Oeste e vai enfrentar o Vasco na semifinal. O Vasco que eliminou nos pênaltis o Volta Redonda, uma classificação vergonhosa do Vasco, né? Então, Vasco e Fluminense se enfrentam na semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de ida vai acontecer no dia 21 ou 22 de fevereiro. Ou seja, 21 ou 22 vai dar aqui, hoje é dia 16, no final de semana, né? Ou sábado ou domingo, o primeiro jogo entre Vasco e Fluminense. E o jogo da volta vai acontecer no dia 1º de março. Então, aí nos 2 próximos finais de semana, teremos os jogos das semifinais do Campeonato Carioca e de volta. A semifinal é ida e volta, depois a final é em jogo único. Beleza? Vasco e Fluminense decidindo aí a vaga na final do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense também decidiram semifinal de Copa do Brasil recentemente, né? Agora voltam a se enfrentar, valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. Dia 21 ou 22 o jogo de ida, dia 1º de março o jogo de volta. Mas agora, meu amigo, vamos falar sobre um dos principais jogadores do Vasco que tem o seu futuro indefinido, tá? Tô falando de Felipe Coutinho, que não tá vivendo um bom momento com a camisa do Vasco, e a reportagem da ESPN diz que o futuro, né, do meia Felipe Coutinho no Vasco é incerto. O jogador tem contrato com o Vasco até o meio do ano e, de acordo com fontes, não há um consenso interno sobre a permanência de Felipe Coutinho para o restante da temporada. De acordo com várias fontes ouvidas pela reportagem, a diretoria está dividida sobre uma possível oferta de renovação, com membros contra e membros a favor na alta cúpula vascaína. Do lado do atleta, havia até o final do ano passado a ideia de encerrar, né, a carreira no Vasco da Gama. Mas uma possível renovação tá ficando meio esquisita. Por exemplo, no último jogo, né, a torcida vaiou o Felipe Coutinho no jogo contra o Volta Redonda. O camisa 10 acabou substituído ainda no intervalo, né, pelo Fernando Diniz e não acompanhou o restante da partida no banco, gerando ali um certo incômodo, né, nos bastidores. Apesar disso, o treinador assegurou que a relação dele com o Felipe Coutinho segue sendo muito boa, mas o futuro do Coutinho, nesse momento, é incerto. Não se tem certeza se ele renova ou não o contrato que termina no meio do ano. Eu quero saber de você. Você renovaria o contrato de Felipe Coutinho ou não? Você acha que já deu, já rendeu o que tinha que render? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Na atual temporada, Felipe Coutinho, de 33 anos, soma 7 jogos pelo Vasco, marcando 3 gols e dando uma assistência. Agora, a gente vai falar sobre uma negociação que o Grêmio tentou fazer com o Vasco da Gama. O Grêmio tem interesse, né, no lateral direito Paulo Henrique do Vasco da Gama e tentou se movimentar ali no mercado. O tricolor gaúcho consultou o Vasco pelo Paulo Henrique e em busca, né, desse negócio, de fechar negócio com o Vasco da Gama, o Grêmio ofereceu 4 jogadores ao Vasco e o Vasco poderia escolher um desses 4 para fazer uma troca entre Paulo Henrique e esse jogador. Os jogadores oferecidos, né, pelo Grêmio foram o Aravena, o Cristaldo, o Dodi e o Cuéllar, o volante Cuéllar, que já jogou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Contudo, nenhum desses nomes, né, agradaram o Vasco da Gama e o Vasco recusou o negócio e disse que para negociar o Paulo Henrique é apenas uma venda no valor de 10 milhões de euros. A ideia do Vasco é não liberar o jogador que interessa ao Grêmio. O objetivo do Vasco é ficar com o atleta, né, que conta, né, com o atleta para o restante aí da temporada e para deixar o jogador sair apenas vendendo por uma boa quantia, né, financeira. Mas é curioso, o Grêmio oferece ali o Cuéllar e o Vasco, que em outros momentos, né, já quis tanto a contratação do Cuéllar, o Vasco não quis nem ouvir, né, nem dar prosseguimento, vamos dizer assim, nessa situação. E o Grêmio também quer mamata, né, quer levar o Paulo Henrique trocando pro jogador deles lá. Se quer levar, meu amigo, tira o dinheiro do bolso, tem que pagar, né, assim que a banda toca não. Bom, para encerrar esse vídeo aqui,
Vamos falar sobre volante. O Vasco, a gente falou do Cuéllar aqui agora, mas o Vasco deseja contratar um volante, né, para o restante dessa temporada. Faltam 16 dias para o encerramento da janela de transferências e o Vasco segue no mercado buscando a contratação de um volante. É a prioridade do Vasco nesse momento. Não vai ser o Cuéllar, né, mas o Vasco busca aí a contratação de um volante. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.